Agora sim. Desculpa aí, pessoal, tivemos um probleminha de áudio, trocamos o microfone, já estamos ok. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje vamos dar uma aula da prática de direito penal e vamos falar sobre a fase judicial. Eu vou dar uma rápida pincelada no inquérito policial, que é para a gente reprisar o que foi falado na aula inaugural, das maneiras em que podemos iniciar um procedimento persecutório, também conhecido como fase inquisitorial do processo. Vamos começar então, senhores, com as maneiras de iniciar um inquérito. Falamos exaustivamente que podemos iniciar com a confecção de um boletim de ocorrência. Em tempos de pandemia, a Polícia Judiciária, seja federal ou estadual, de cada união da federação, tem solicitado exaustivamente que façam todos os boletins de ocorrência pela internet. Ou seja, evitem a confecção de boletim de ocorrência no modo presencial. Anteriormente à pandemia, isso era possível apenas aqui no estado de São Paulo, em delitos de menor potencial ofensivo, em crimes como ameaça, perda de documentos, extravio, algo assim. Hoje, todo e qualquer boletim de ocorrência pode ser confeccionado via internet. Aliás, através de solicitações exaustivas por parte das autoridades. Foi criado até um cargo aqui no estado de São Paulo, do delegado de polícia, que vai validar o BO. Então, você faz um boletim de ocorrência, você narra os fatos, coloca as partes, e o delegado de polícia, no dia seguinte, que tem apenas essa função, ele vai validar o boletim de ocorrência. Ele vai ver se realmente estão presentes os requisitos para a lavratura do BO e vai validá-lo se assim achar possível. Iniciado o boletim de ocorrência, vai ser encaminhado à autoridade superior e esta vai opinar pela instauração ou não do inquérito policial. Outra maneira de se iniciar o inquérito é através de representação criminal, feita por advogado, com capacidade postulatória. Ele vai peticionar, é o caso, inclusive, do Guilherme, que nos assiste aqui, Guilherme. O inquérito vai estar a todo vapor, está tramitando lá pela unidade policial, devemos ter novidades ainda esta semana. É você que está nos assistindo, né, nos dando a honra da presença, mas a representação criminal feita, confeccionada por advogado, também é uma das maneiras de se iniciar um procedimento persecutório, também conhecido como fase inquisitorial do processo, o procedimento persecutório, inquérito policial, ok? Outra maneira é o flagrante. Explicamos aqui também que existem várias espécies de flagrante. Conhecemos, por exemplo, o flagrante próprio, impróprio, presumido, facultativo, obrigatório, sendo o facultativo o precursor daquela célere frase: qualquer um do povo pode, a autoridade e seus agentes devem prender em flagrante. Então, reprisando a nossa aula inaugural, qualquer pessoa pode prender. Se tiver diante de uma situação que entenda estar em flagrante, a pessoa qual será presa, você pode sim tomar iniciativa e prender a pessoa. E você vai levar à presença de uma autoridade policial que vai ratificar a voz de prisão em flagrante. O pessoal aqui está me dando um toque. Muito boa noite àqueles que estão chegando. Então, continuando, senhores. O flagrante facultativo é aquele que é perpetrado por qualquer pessoa que não seja a autoridade e seus agentes. Qualquer um do povo pode, a autoridade e seus agentes devem. Esse é o chamado flagrante facultativo. Temos também o flagrante obrigatório, que é aquele, sim, lavrado, surpreendido o elemento autor do delito pela autoridade e seus agentes. É o flagrante obrigatório, em que o policial tem o dever de prender aquele que estiver cometendo um delito, sob pena de prevaricação. Aquele policial que se depara com uma cena de crime e não toma as providências para prender,
o algoz autor delitivo, ele comete o crime de prevaricação, que é deixar de fazer aquilo que devia fazer por força de ofício. Temos o flagrante próprio, impróprio e presumido. Também já falei exaustivamente nisso. Próprio é aquele em que o agente comete, está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. É o chamado flagrante próprio. O impróprio é aquele em que ele é perseguido pela autoridade ou seus agentes. Há uma perseguição e, após esta, ele é surpreendido, autuado e preso em flagrante. E temos o presumido, que é quando o agente, o autor, é encontrado com algum instrumento, alguma circunstância, qualquer circunstância que faça crer ter sido ele o autor do delito. Eu sempre elenco aqui o exemplo do rapaz que estuprou uma moça e no dia seguinte a moça compareceu à delegacia. Chegando lá, ela foi indagada pela autoridade se ela desconfiava de alguém. Quem poderia ter feito aquela atrocidade? Ela foi vítima de estupro. E ela desconfiava de um mecânico que vivia assediando nas adjacências da casa dela, e ela informou o delegado que o cara usava uma máscara, tinha graxa sobre a unha, tinha um forte cheiro de gasolina, e os agentes compareceram à oficina dele e encontraram a máscara. E ele foi autuado em flagrante pela prática de estupro, foi indiciado, denunciado, processado e condenado na forma da lei. Então, senhores, existem algumas espécies de flagrante, essas são as principais. Existem umas outras em que a doutrina explora, como o flagrante forjado, que é um ilegal. O flagrante forjado é um flagrante em que as provas são plantadas com o espécie de autuar o flagrante. Isso é objeto de relaxamento imediato quando constatado ter sido forjado. Temos um flagrante preparado, que também é objeto de relaxamento, que é aquele em que a polícia arma uma situação flagrancial. O flagrante, senhores, ele tem que ser a surpresa. Ele tem que ser algo que o termo já fala, ele foi flagrado naquela situação. Se a polícia preparar o flagrante, como, por exemplo, aquele que encomenda uma substância alucinógena e quando a pessoa vem entregar, ele prende. Esse flagrante preparado tem por hábito ser relaxado, por fugir ao estado flagrancial. Também tem o flagrante esperado, esse sim é autorizado pelo Poder Judiciário, que é quando a polícia espera o melhor momento para autuar. Então, digamos que ele venha seguindo o rastro do criminoso e não autua, não o prende, aguardando o melhor momento para fazê-lo. A doutrina explora outras espécies de flagrante, do qual eu vou falar nos módulos ulteriores, mas o flagrante é uma das grandes formas de se iniciar um inquérito policial. A quarta forma, senhores, é um termo circunstanciado, que é a lavratura de um flagrante de menor potencial ofensivo em menores proporções, cuja competência costuma pertencer ao juizado especial criminal. Então, uma situação de desinteligência, vias de fato, onde há uma animosidade entre as partes que trocam empurrões sem lesão. Este fato realmente ele é lavrado, um termo circunstanciado, e é encaminhado ao juizado especial criminal, onde o Ministério Público tomará as providências, se assim achar cabíveis. Essas são as maneiras de se iniciar um inquérito policial. Aqui em São Paulo, assim como em outras unidades da federação, nós temos várias delegacias especializadas. Por exemplo, Delegacia da Mulher. Você pode lavrar um boletim de ocorrência de um crime sob a égide da Lei Maria da Penha, ou seja, um crime que tem uma relação afetiva entre as partes. Essa é a fundamentação que dá aso à aplicação da Lei Maria da Penha. Você pode lavrar em qualquer delegacia? Sim. Você pode, em qualquer delegacia, comunicar qualquer crime, mesmo que não seja a circunscrição competente. Atente aos concurseiros de plantão. Quando se fala da fase policial, o termo não é jurisdição, mas sim
circunscrição. Então, ainda que não seja a circunscrição competente, você pode sim lavrar o seu boletim de ocorrência e a autoridade vai encaminhar a delegacia de origem, onde ele será investigado, o inquérito será instaurado, todas as provas serão colhidas no bojo do crivo do inquérito policial e depois encaminhadas ao Parquet dos Bandeirantes, ao Ministério Público. Vamos falar hoje desta reunião de provas. No inquérito policial, vamos dar uma rápida passada, pode-se juntar toda e qualquer prova que se achar cabível. Então, prova documental, prova testemunhal, acareação entre as testemunhas que vão se contradizer entre si. Se A fala uma coisa sobre um assunto, B fala sobre o mesmo assunto, outra coisa diametralmente oposta, o delegado pode, sim, ou até o advogado, requerer uma acareação entre ambas, onde o delegado vai reperguntar novamente para que reafirmem, ratifiquem ou não os seus depoimentos anteriores. Prova pericial. Eu bato muito na perícia, senhores. Eu reputo a perícia a majestade das provas. Todas as perícias ilustram, especialmente quem faz júri, como eu tenho essa especialidade, a perícia é a majestade das provas. Ainda que colhidas no crivo do inquérito policial, ela terá grande valor no crivo do contraditório na fase judicial. Quantas provas são colhidas na hora, no local do crime? Impressão digital, por exemplo. Eu expliquei para vocês dos pontos coincidentes, sistema de Vucetich. Quantos pontos são necessários para que se comparem duas digitais, aquela colhida no local do crime e aquela que fica no Instituto de Identificação? 12. 12 são os pontos coincidentes, matéria de concurso público. Nós temos o verticilo, a presilha interna, a presilha externa, o delta, que são os sinais característicos na nossa papiloscopia. E são necessários 12 pontos coincidentes para se afirmar com propriedade: o Sérgio Tarcha pegou nesse copo. Porque no copo vai estar minha impressão digital e comparada à do Instituto de Identificação, vão haver pelo menos os 12 pontos coincidentes. Ok? A prova de balística, fundamental. A gente tem visto vários crimes atualmente em que a balística vai gritar no tribunal do júri a distância do tiro, o ângulo, se há orla de contusão, orla de enxugo, zona de falso esfumaçamento, se existem grânulos de pólvora no tecido, identificando que o tiro foi a curta distância. A balística, senhores, ela delimita, ela elucida inúmeros crimes. É importantíssima a perícia em todas as fases do processo, inclusive na inquisitorial, que é a parte policial. Temos o indiciamento, o interrogatório do acusado, que tem o direito constitucional de permanecer calado e se manifestar apenas em juízo. Todas essas provas serão reunidas no inquérito policial e o delegado de polícia fará um relatório circunstanciado e não opinativo e vai encaminhá-lo ao promotor de justiça, ao Ministério Público. E este, sim, titular da ação nos crimes de ação pública incondicionada ou condicionada à representação, vai oferecer a peça inicial do processo penal, ou seja, a denúncia, ou vai devolver à delegacia de origem exigindo mais investigações. Isso é chamado de cota ministerial. Quando o relatório do delegado de polícia chega ao Ministério Público e esse não se convence estarem presentes motivos do indiciamento, né? Elementos que identifiquem a autoria, a materialidade delitiva e outras circunstâncias, e determina a devolução dos autos à delegacia e pede ulteriores diligências. Muito obrigado, Roberto Pinheiro, muito obrigado
pelo elogio, pela comunicação aqui da gente. É um prazer estar aqui no YouTube com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Senhores, chegando o relatório ao promotor, ele vai confeccionar a denúncia, se convencido que já existem elementos, como acabamos de falar. Senão, ele vai devolver para o delegado e vai pedir outras providências. Ok? Uma vez que ele ofereça a denúncia, isso é muito importante, ele ofereceu a denúncia, o juiz aceitou a denúncia. Consequência número 1, para o relógio da prescrição, da pretensão punitiva. O ius puniendi. A aceitação da denúncia interrompe a prescrição. Segunda situação, senhores, se, isso é muito importante, o juiz aceitar a denúncia, não cabe recurso em sentido estrito. Cabe o habeas corpus. Então, pergunta de concurso. Quando o promotor recebeu o relatório da autoridade policial, ofertou a denúncia, cabe recurso em sentido estrito da decisão que aceitou a denúncia? Não. O que cabe é o habeas corpus. E se ele não aceitar a denúncia? Cabe recurso em sentido estrito? Sim. Se ele não aceitar, cabe o recurso em sentido estrito, seja da denúncia pelo promotor ou pela queixa-crime nos crimes de ação privada proposta pelo querelante, cabe sim, nesse caso da não aceitação, o RSE, o recurso em sentido estrito. Se ele aceitar a denúncia, cabe o quê? O habeas corpus. Isso é matéria de concurso público também. Vamos voltar um pouquinho. Em tempos de pandemia, não estamos tendo audiência de custódia, pelo menos aqui no estado de São Paulo. O fórum voltou há uma semana atrás. Hoje faz uma semana que o fórum voltou fisicamente. Hoje, inclusive, eu estive no fórum. Está com uma volta paulatina, né, de forma gradual, mas a partir das 13 horas, aqui em São Paulo, o advogado pode entrar, pode agendar um compromisso de conversar com os serventuários do cartório, ou até mesmo com o magistrado, o Ministério Público. Mediante agendamento, já está havendo atendimento ao público e aos advogados fisicamente, presencialmente aqui em São Paulo. Agora, a audiência de custódia aqui ainda não voltou. Então, como pedir a liberdade provisória aos advogados aqui presentes sem a audiência de custódia? Como fazê-lo? O que a gente está fazendo? Quando o delegado acaba de fazer o flagrante, digamos que seja um crime inafiançável na fase policial. É um crime que não admite fiança na fase policial e o réu só vai conseguir livrar-se solto na fase judicial. O delegado de polícia, quando ele protocolou digitalmente o flagrante, aqui em São Paulo, senhores, todos os inquéritos e flagrantes já são digitais. Eu sei de estados na federação que ainda não tem, não está tudo digitalizado, mas aqui em São Paulo, como em outros estados, Paraná, entre outros, tudo é digital. Então, quando o delegado acabou de lavrar o flagrante, o escrivão de polícia remeteu pela internet, já sai o número do CNJ. Ali sai o número do processo. Com esse número do CNJ, o advogado pode disparar a petição dele, já pedindo a liberdade provisória. Eu cheguei a fazer isso até da delegacia pelo celular. Você consegue disparar a sua petição. Já aconteceu de chegar ao alvará de soltura antes mesmo do preso ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde fará um exame de corpo de delito preventivo para apurar que ele não tem lesões e ele está sendo conduzido ao cárcere privado sem qualquer lesão. Nesse sentido, assim que você tem o número do CNJ, você pode protocolizar a sua peça de defesa, o seu pedido, o seu pleito de liberdade provisória.
seja pedindo fiança, seja pedindo aplicação das medidas cautelares, seja a forma que for, relaxamento de flagrante, se você entender que é uma tipicidade delitiva, o crime interpretado, a interpretação da autoridade policial, você não concorda com ela e você acha que o fato é atípico, você pode pedir um relaxamento de flagrante, seja por atipicidade delitiva, seja por achar que não era flagrante, seja por encontrar algum vício no procedimento formal, você vai refazer seus requerimentos ali por petição, até que volte a audiência de custódia. A audiência de custódia, para aqueles que não conhecem, é que quando uma pessoa é presa, ela deverá estar diante de um juiz de direito nas 24 horas ulteriores à lavratura do flagrante que apreendeu, para que este analise apenas e tão somente a necessidade da pessoa responder o processo presa ou não. Então, ali, senhores, o juiz vai analisar uma série de circunstâncias. Primeiro, qual o potencial ofensivo delitivo? Se o crime teve grave ameaça, violência, se o crime foi cometido, é hediondo nos termos da Lei 8.072 de 1990, ele vai ver as circunstâncias do delito. Depois ele vai analisar as circunstâncias do autuado, do autor do delito. Se é primário, se tem residência fixa, se tem atividade laborativa permanente. E aí sim ele vai decidir sem adentrar ao mérito. Ele não vai adentrar nesse momento ao mérito. Se a pessoa cometeu, se não cometeu o delito, quem vai analisar isso é outro juiz numa audiência chamada de instrução processual. Nesse momento, senhores, o juiz está analisando se mantém o réu preso ou se solta para responder em liberdade. Se ele mantiver preso, ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele entende presentes os pressupostos da prisão preventiva, manutenção da ordem pública, a garantia da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Ele entende presentes os pressupostos e converte o flagrante em prisão preventiva. Então, ele recebeu lá o flagrante. Opina o promotor. Se manifesta a defesa. Ele vai julgar ali mesmo no dia seguinte. Em época de custódia, tudo isso acontece numa audiência de custódia. Então, vão estar presentes todas as partes dos réus, inclusive, e ali o juiz vai julgar se o réu sai dali mesmo ou se ele vai para um centro de detenção provisória. Se o réu, se tiver contra si decretado em seu desfavor uma custódia cautelar, caberá ao advogado requerer, então, a revogação da preventiva. Ou então já impetrar o habeas corpus. Se ele achar que há alguma ilegalidade, né? Se o crime, por exemplo, é de um furto simples. Se ele observar, senhores, o que eu tenho feito muito hoje, o pacote anticrime do nosso excelentíssimo ex-ministro Sérgio Moro, que foi o grande percussor, ele prevê hoje a ausência da persecução penal. Eu acho fantástico, eu pessoalmente, porque nos crimes de menor potencial ofensivo, preenchidos os requisitos objetivos, entre eles a primariedade, a composição do dano do autor do delito para a vítima, a confissão e a pena abstrata estar ali também compatível com a oferta da ausência de persecução penal, poderá o Ministério Público ofertar. Olha, eu percebo aqui que é caso de ausência de persecução penal. Você quer não ser processado? E se o camarada entender interessante para ele, porque muitos não aceitam, muitos falam, não, eu quero provar minha inocência. Eu vou até o fim que eu vou ser absolvido. Acredito em Deus e na justiça que eu hei de ser absolvido. Eu não quero ausência, eu quero ser processado e quero ser absolvido. Muitos optam por isso. Outros preferem, não, doutor, eu prefiro aqui mesmo encerrar e eu aceito a proposta.
Nos crimes em que for possível a ausência de persecução penal, é a primeira coisa que eu falo na minha petição. O réu deverá, inclusive, não ser processado, quiçá condenado. Como ele vai ser condenado se ele não vai ser processado? Então, o pedido de relaxamento da prisão preventiva, várias vezes, está fundamentado nesse pressuposto processual pós-pacote anticrime. Também temos outras benesses que podem ser, como a transação penal, a suspensão condicional do processo, que quando o promotor entende que a pena mínima do delito é 1 ano, e estão presentes as condições, ele propõe a suspensão. Olha, eu estou vendo aqui que o crime também não tem grave ameaça ou violência, eu estou vendo que, nos termos da Lei 9.099, de setembro de 1995, é possível, sim, ofertar a suspensão do processo, e se o senhor aceitar, eu vou impor as condições. Costumam ser as mesmas das medidas cautelares, ou seja, o réu não poderá ausentar-se da comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização judicial. O réu deverá justificar periodicamente, e aí alguns juízes colocam intervalo de mês a mês, ou bimestral, ou trimestral. O réu deverá comparecer em juízo e justificar suas atividades. O réu não poderá ser visto em locais públicos após as 22 horas, devendo se recolher ao seu domicílio. Entre outros, senhores, existem algumas condições que, uma vez preenchidas, elas poderão, sim, ser ofertadas pelo Ministério Público e aceitas pelo acusado. Ok? Mas vamos prosseguir no processo. O promotor ofereceu a denúncia. O que o juiz faz? Abre para o defensor, seja ele constituído ou público, para que apresente a sua defesa preliminar. Essa defesa preliminar, ou prévia, como alguns preferem intitulá-la, ela é o momento de você elencar todas as provas que pretende produzir no processo. Todas. Então, é o momento de arrolar testemunhas, é o momento de requerer a juntada de documentos, requerer perícia, requerer diligências ulteriores, até por parte do delegado de polícia que presidiu o inquérito policial. É o momento de requerer todas as provas que achar cabíveis. E aí o juiz também vai ver se você postular a não aceitação da denúncia, invocando alguma excludente de ilicitude, alguma excludente de culpabilidade, uma tipicidade delitiva, qualquer coisa que você for arguir ali, será analisado naquele momento. Se o juiz entender cabível, ele até pode rejeitar a denúncia. Isso é muito difícil. Eu, que tenho uma certa frequência, tenho inúmeros processos, tive isso 2 vezes na minha carreira. Na minha defesa preliminar, eu arguí uma excludente de ilicitude que foi reconhecida pelo juiz e esse rejeitou a denúncia nessa situação. Mas é o momento de se apresentar as provas, senhores. O juiz pode vir com o seguinte despacho, que acontece comumente. A defesa preliminar se confunde com o mérito, o que será analisado em sede de instrução processual. Neste momento, aceito a denúncia e ali está instaurado o processo penal. Ato seguinte, será designada a audiência de instrução, debates e julgamento. Antes da pandemia, obviamente, era presencial. Hoje, é tudo feito pela internet. Aqui no estado de São Paulo, no estado do Ceará, onde eu tenho muitos processos também, utiliza-se a plataforma da Microsoft Teams. Então, você pelo celular ou pelo notebook, que é o que nós estamos utilizando agora, por qualquer tablet, você vai clicar num link e vai adentrar a sala de audiência. Uma vez que você está em audiência, o seu cliente está preso
você tem a prerrogativa constitucional de entrevistá-lo isoladamente. Então, você pede antes da audiência, excelência, eu gostaria de falar com o meu representado, meu constituinte, e antes do interrogatório, né, ele vai pedir, inclusive, que ele fique sozinho, se estiver preso na sala, lá no centro de detenção provisória ou numa penitenciária, o juiz vai se acautelar para que o preso esteja sozinho e o advogado exerça a sua prerrogativa constitucional de conversar com o mesmo isoladamente, reservadamente. Esses dias eu tive um problema eu tive um problema que eu percebia que o agente penitenciário estava do lado. Eu queria conversar com o meu cliente isoladamente. Eu percebia que ele estava do lado, eu via a sombra do cara. Eu perguntava ao meu cliente, você está sozinho aí? E ele falava, não, o cara está aqui. Aí eu tive que chamar o juiz teve que advertir o funcionário. E aí sim, quando ficamos sozinhos, eu dei as orientações que antecederam o interrogatório. A audiência ela é feita da seguinte forma: primeiro são ouvidas testemunhas de acusação, depois as de defesa e depois vamos para o interrogatório. Então, o momento do advogado entrevistar o seu representado é antes do interrogatório. Eu costumo, inclusive, eu gosto de falar com ele sempre antes, porque eu já vou ter colhido a prova testemunhal da acusação e da defesa. Ali eu já formei a minha convicção. Ali eu já ouvi as testemunhas. Eu já formei a minha convicção para aconselhar, orientar o meu constituinte da melhor maneira que for possível. Aí o juiz abre para testemunhas de acusação. É possível o promotor de justiça, o Parquet dos Bandeirantes, o Ministério Público e a defesa reperguntar às partes aquilo que achar prudente e cabível a formação de sua tese. Ato contínuo, ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, ele começa o interrogatório. E ele alerta que o acusado poderá permanecer em silêncio, mas aquele é o momento dele expor a versão dele. Vai perguntar se os fatos que lhe são imputados são verdadeiros. Eu sempre ressalvo que a confissão espontânea é causa de diminuição de pena, né? Atenua a pena. Isso é importantíssimo, porque quando eu vejo que realmente o meu representado, o meu constituinte, tem as provas contra si de uma maneira muito contundente e são irrefutáveis, incontestáveis, eu sempre sugiro a confissão com o SPEC, com o intuito de diminuição de pena. E, realmente, eu também o oriento que, na data do fato, se ele tiver menos de 21 anos, ou na data da sentença, mais 70, também é uma causa de diminuição de pena, o que pode dar aso a uma reprimenda restritiva de direito e não privativa de liberdade. Relembrando que as penas são privativa de liberdade, restritiva de direito e pecuniária. As privativas de liberdade, prisão, cadeia, são no regime fechado, semiaberto e aberto. As penas restritivas de direito, as palavras a traduzem por si só. É uma prestação de serviço à comunidade. É muito usual o juiz substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que é uma prestação de serviço à comunidade, né? Ou, às vezes, uma aplicação de multa. Então, senhores, eu sempre sugiro que, no interrogatório, se a prova for muito contundente contra o meu representado, que ele vá para a confissão. E a gente pode postular uma reprimenda mais branda. E aí, passado o interrogatório, o juiz abre para os debates. É um momento importantíssimo do contraditório, senhores, do processo penal. O Ministério Público e a defesa poderão valer-se de peticionar. Eu prefiro o debate oral.
eles poderão fazer ali mesmo, sustentar as suas razões finais, oralmente, e o juiz prolatará a sentença ali mesmo. Ali mesmo o juiz vai prolatar a sentença, ou não, ele pode também falar, olha, vou chamar a conclusão e vou sentenciar. Mas eles costumam, aqui em São Paulo, pelo menos, especialmente na Barra Funda, a grande maioria dos juízes julgam na hora. E aí, senhores, o primeiro grau estará encerrado. Já teremos uma sentença de primeiro grau. Se absolutória, maravilha. O réu livra-se solto, né? Se, na verdade, tem casos, eu vou esclarecer o seguinte, em que o réu está preso e é absolvido, e eu já vi caso do juiz não deixar soltar, porque o promotor vai apelar, aí é caso de HC, mas é muito difícil isso acontecer, né? Enfim, se o réu for absolvido, ótimo, ainda cabe recurso por parte do Ministério Público. Se o réu for condenado, obviamente, cabe apelação da defesa. Tem juiz que deixa o réu apelar em liberdade, tem juiz que não. Para não poderá apelar em liberdade porque esteve preso durante toda a instrução processual. Muitos juízes mantêm a prisão preventiva, ainda que o processo esteja em segundo grau. Eu, pessoalmente, quando isso acontece, vou para o escorte, né? Especialmente quando a reprimenda é num regime semiaberto, né? Enfim, senhores, houve a sentença de primeiro grau, o recurso cabível é o da apelação, que é objeto de outro módulo, de uma outra aula. A apelação, uma vez presentes os pressupostos, ela subirá ao segundo grau e lá será julgada por uma das câmaras de direito penal. Lá tem a condição de, se foi a defesa que apelou, a pena não aumenta. Ou ela permanece ou diminui. Muita gente me pergunta isso, doutor, mas o promotor não vai apelar, o senhor vai apelar. E se a pena aumentar? Não vai aumentar. Se o Ministério Público apelar, aí sim, como já aconteceu inúmeras vezes, a reprimenda poderá ficar mais difícil, né? Deve aumentar a reprimenda, a pena. E aí, senhores, encerrou o primeiro grau. Ao ir para a apelação, o advogado vai propor a apelação, vai apresentar razões de apelação, a parte contrária vai contrarrazoar e vai para o julgamento da apelação. Também é facultado ao advogado sustentar oralmente as razões de sua apelação. Eu tenho algumas pessoas aqui comigo presentes que me deram o prazer de assistir algumas razões de apelação minha, e é uma coisa muito bacana, um evento muito bonito até de assistir. O advogado veste a beca e vai ali expor os motivos que o levam a externar o inconformismo com a sentença de primeiro grau. E, às vezes, em sede de tribunal de justiça, os desembargadores julgam na hora, às vezes eles podem pedir vistas, e um não está convencido ainda da sua posição, e pede vistas do processo para ulterior deliberação. E, nesse caso, quando a sentença de segundo grau, o acórdão, ele não é unânime, ele é de 2-1, ainda cabem os embargos infringentes. Também o mesmo Rafael, que está aqui comigo hoje, me dando a honra da presença, já esteve comigo num caso em que nós ganhamos de 2-1 na Justiça Federal, saímos do plenário do Tribunal Regional Federal com uma vitória esmagadora, mas um dos desembargadores, na última hora, votou contra. E depois ele entrou com embargos infringentes, e hoje estamos discutindo esses embargos antes de subirmos ao terceiro grau, a nossa Corte Suprema. Então, senhores, nesta rápida aula, eu procurei, com a maior riqueza de detalhes possíveis que pudesse caber nesse pequeno interstício temporal, mostrar para vocês do inquérito policial
até a sentença de primeiro e segundo grau, qual o trâmite de um processo penal, com a valorização da parte prática. Eu faço tribunal de júri, né? Tribunal do júri é uma das minhas paixões. Eu utilizo as provas do inquérito policial no dia lá do local do crime, aos quatro ventos, quando eu estou diante de 7 jurados, que são aqueles que vão julgar nos crimes contra a vida. Quais sejam, homicídio, tentado ou consumado, qualificado ou simples, instigação ao suicídio, instigação ao auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Nesses crimes de competência do tribunal do júri, eu sempre procuro colher a prova lá atrás, no local do crime. Ela terá grande valor sobre o crime do contraditório. Dessa forma, senhores, eu, antes de abrir aqui para as perguntas que deverão ser feitas pelo nosso chat, antes de externar o meu agradecimento, eu tentei dar uma rápida pincelada do inquérito policial, de quando se inicia o inquérito policial, através de um simples boletim de ocorrência, passeamos por todo o inquérito, com a reunião de todas as provas que o delegado puder trazer à fase inquisitorial e instruir para que o Ministério Público possa fazer valer as prerrogativas constitucionais de sua função e, na condição de titular de ação, oferecer a denúncia. E, instaurado o processo penal, ali sim, no crivo do contraditório, acusação, defesa, julgador se valerão de todas as provas colhidas para exercerem essa arte do bem e do equitativo que chamamos de direito. Aos profissionais do direito aqui presentes, sabem que é algo apaixonante, o direito penal é algo muito gostoso de se militar, é fascinante, a colheita de provas é algo realmente extremamente encantador. Eu sou suspeito para falar, eu estou há 35 anos nessa vida, dos meus 56, quase 57 completados, mas eu realmente recomendo. Aqueles que gostam do direito, eu recomendo a parte penal. Senhores, eu vou agradecer a presença de todos aqui. Estamos com quanto tempo de aula, Kleber? Uma hora. Já deu a nossa uma horinha de aula. Estamos aqui agradecendo a presença de todos. Pelo que eu percebo, vieram várias pessoas hoje me prestigiar aqui, no que eu sou extremamente grato, me sinto extremamente honrado, estou muito feliz de estar aqui no meu canal do YouTube, conto com a presença de vocês, peço que ativem o sininho para receberem as notificações, se inscrevam no canal, tanto nesse meu como no Dr. Sérgio Tarcha, onde eu tenho vários vídeos meus em que eu falo de vários casos interessantes que eu tenho atuado. Eu não sei se vocês viram, eu estou nomeado como assistente de acusação naquele triplo homicídio de Porto Alegre, que vitimou uma família inteira, pai, mãe, filho. Eu não sei se vocês viram no Fantástico, agora de domingo retrasado, a mãe do rapaz também foi indiciada e estamos requerendo a prisão preventiva dela, né, para que ela também responda criminalmente pelos atos, né? Existem ali elementos que me convencem de que houve uma participação por parte dela e por isso ela deverá responder. Eu sou assistente de acusação nesse caso. A família do Rafael e do filho deles, de 20 anos, que também foi assassinado, me contratou aqui em São Paulo e eu estou como assistente de acusação nesse caso, né? E vou ali brigar muito pela condenação de todos os envolvidos, ok? Senhores, muito obrigado. Eu vou abrir agora para perguntas. Quem quiser perguntar, eu terei imenso prazer em responder, tanto aqui como no meu WhatsApp, para quem assim achar melhor, ok? Uma boa noite, muito obrigado. Sou todo ouvidos, ou todo leitura para as perguntas que possam aparecer. Por favor, podem perguntar.
Vamos lá, o Guilherme Toscano. Sérgio, na apelação ao terceiro grau, todos os processos são aceitos pela corte ou podem nem ser conhecidos? Na verdade, no terceiro grau é um recurso extraordinário, não é mais apelação, Guilherme. Mas eles têm algumas condições de admissibilidade. Eles têm condições para serem admitidos. Então, muitos nem sobem o terceiro grau. Se entenderem que não é admissível o recurso, eles não subirão. Uma vez presentes os requisitos, eles subirão e vão às nossas cortes supremas, seja o STJ ou o STF. Eles podem, então, não ser conhecidos, respondendo a sua pergunta. Ok, meu querido? Muito obrigado pela sua presença. Você, especialmente, Guilherme, eu vou dizer que perseguiremos o seu direito até não mais respirarmos. Fique tranquilo. A justiça há de prevalecer, tenho certeza. Ok, querido? Só aguardar. Mais alguma pergunta, senhores? Estou vendo que várias pessoas vieram me visitar hoje aqui, que bacana, hein? Bastante gente, estou realmente muito feliz. Muito feliz com a presença de todos. Obrigado, senhora Fátima, senhora Márcia, senhor Matias, Gerson, Karina. Agradeço realmente a presença de todos. Ana Paula, muito obrigado. Espero que vocês tenham tido uma ótima noção do que representa a prática do direito penal de uma fase, da fase inicial ao fim. Esse é o SPEC e o intuito da aula de hoje. Senhores, agradeço todos os elogios, não vejo outra pergunta. Se tiverem alguma dúvida, podem fazê-lo pelo meu WhatsApp, podem deixar aí o telefone, aqueles que não tiverem meu número, eu entrarei em contato. Queria agradecer a presença de todos, realmente é uma honra, é muito importante eu estar aqui na presença de vocês. Eu que tive um problema sério de saúde há 2 anos atrás e lutei muito pela vida. Estar aqui hoje me enche de orgulho, alegria, satisfação e felicidade. Muito obrigado pela audiência de hoje, muito obrigado pela honra da presença e um abraço do Sérgio Tarcha. Até a próxima.